Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal do mercado brasileiro. Dia 31 de outubro de 2022, acabamos de passar pelo segundo turno das eleições presidenciais e de diversos governos aqui no país. Porém, eu não vou comentar hoje sobre isso porque esse vídeo está sendo gravado ainda no fim de semana. Então eu vou colocar nos comentários desse vídeo, na segunda-feira à noite, dia 31, os meus comentários sobre aquilo que aconteceu, qual foi o resultado da eleição e como ele pode impactar aquilo que a gente vai colocar aqui nessa abertura, ok? E tem uma novidade interessante que eu vou comentar no final do vídeo. Fique a gente até o final para vocês conhecerem um novo quadro que lançaremos de vídeos na próxima semana, ok? E tem coisa interessante aqui, a gente está na véspera, eu gravando aqui estou na véspera da eleição, então já estou antevendo algumas coisas que podem acontecer. Vamos ver o que vai acontecer depois de fechado o resultado no domingo, da presidencial principalmente. E na segunda-feira à noite, então, eu vou comentar aqui embaixo do vídeo. Então, volta, se você está vendo isso daqui na segunda-feira, volta depois para olhar o que está colocado ali. Se você está vendo depois, não deixa de olhar os comentários, ok? Vamos lá, então. Mudar aqui o nosso vídeo. Perfeito. E o primeiro que a gente analisa sempre é o índice Bovespa à vista, que reflete o mercado. Aqui, nesse grande queda aqui, é o pós-primeiro turno. O mercado enxergou uma redução bastante grande do atual presidente, que tem uma orientação mais liberal, principalmente pelo seu ministro da Economia. Depois dessa grande esticada, o mercado lateralizou um pouco, ainda um pouquinho de alto, mas lateralizou. Corrigiu na segunda semana, foi uma semana bem morna essa segunda semana de outubro. E aí começaram a sair resultados que o colocavam com grandes chances, ou com grandes não, mas com boas chances de converter o segundo turno também, ou seja, continuação do mercado do governo liberal. E aí a gente teve aqui essa alta bastante interessante. Nesta última semana não foi tão boa assim, tá? Houveram aí vários eventos que levaram a uma queda, mas vejam que essa queda no final da semana, quinta e sexta-feira, quinta ela teve uma alta considerável, encontrou resistência para continuar subindo, vejam, bem nítido aqui nesse pavio. Ele subiu, mas encontrou vendedor aqui, então não havia espaço para vender. E na sexta-feira a bolsa ficou estável, porém um pouco mais alta do que a mínima da semana e também do que a mínima do mês, certo? Então assim, o mercado está demonstrando dúvida e insegurança em relação àquilo que vai acontecer nessa eleição. Vamos ver depois. Petrobras e Banco do Brasil dão uma orientação muito legal para a gente de como o mercado está vendo essa situação. Já vamos chegar nela. Vamos passar aqui para o S&P, que mostra o mercado internacional. É o mercado americano, mas o mercado internacional está muito refletido no mercado americano e a gente precisa olhar. E ele teve aí 2 semanas de ligeira alta. Foi muito legal isso daqui, começando a mostrar que tem uma certa recuperação. Se a gente for olhar bem pequenininho aqui, parece que ele encontrou um fundo, um duplo fundo aqui, fazendo um duplo fundo. Vou aumentar um pouco, tá vendo? Um duplo fundo aqui. Graficamente, pode ser que o mercado americano, o S&P, o mais importante índice dos Estados Unidos, tenha encontrado realmente um fundo e esteja começando a se recuperar. Só que essa recuperação não vai ser fácil, não vai ser rápida, a não ser que exista algum evento muito favorável, o que não deve acontecer, tá? Pelo menos não tem essa visão de que algo muito favorável possa acontecer no contexto internacional ou mesmo no contexto americano. Então, o mercado está subindo, está chegando no seu limite. Lembre-se que o preço raramente passa, e se passar fica muito pouco tempo, da terceira volatilidade. Então ele já está na segunda, e em geral ele tem encontrado resistência na segunda, desde bastante tempo atrás, inúmeras semanas atrás, meses atrás. Então a nossa visão é que o mercado, o S&P, deve corrigir muito em breve, provavelmente essa semana ainda. Tá? Convergente e divergente indicando também identificando esse momento de queda, porém horizontalizando, e na sexta-feira, e o RSI lateralizado em alta,
Apesar das médias estarem indicando uma baixa, ele deu um toque aqui no zero, voltou com força, né, mostrando essa sexta-feira boa que aconteceu aqui para o S&P, e as médias parecem estar invertendo. Aqui também deu uma estabilizada, então ela pode ainda dar uma esticadinha assim, mas eu acredito que essa semana ainda deva sofrer alguma correção. Nasdaq também teve um ânimo aí favorável no começo de semana, corrigiu entre quarta e quinta-feira e deu uma reanimada na sexta. Mesmo comentário do S&P. Só que o Nasdaq não está tão próximo assim da correção, ele tem mais um gásinho aqui para poder ainda aumentar, mas deve passar por uma correção em breve. O interessante é que ele está passando, né, nessa correção ele passa para a parte superior do pântano aqui, né, o verde. Aquela parte mais lodosa está se estreitando, aqui está diminuindo a parte da rampa de terra, o que significa que parece estar invertendo, né? Se a gente olhar o S&P, esqueci de comentar isso, acontece algo parecido, né? Reduz a parte de terra, reduz aqui, né, ou mais ou menos constante essa parte da região lodosa. Então isso precisa inverter, né, para realmente configurar aí na verdade não precisa inverter, né? Isso precisa se consolidar para que possa realmente dar espaço para o índice navegar aqui, né, correr pela parte branca. E o Nasdaq a mesma coisa, ele ainda está dentro do pântano, né, mas precisa andar por essa área aqui. Dólar. O dólar aconteceu algo interessante, percebam aqui que ele fechou o gap acontecido, né, o salto aqui acontecido. Eu coloquei no candle errado aqui, aqui. Ele fechou aquilo que aconteceu, né, aquele salto que aconteceu no primeiro turno das eleições. Então ele volta para a condição anterior àquela do primeiro turno. Isso para mim mostra uma certa neutralidade e uma dúvida do mercado no que vai acontecer. Tá parecendo que o dólar está tomando ares de querer subir. Se ele está tomando ares de querer subir, olha só, em relação aqui aos topos que ele fez anteriores aí em setembro, em agosto, e ele parece que consolidou aí numa posição anterior ao primeiro turno, então parece que neste aspecto o mercado está precificando uma mudança de governo. Tá? Dólar subindo, né? Certamente mudança de governo, senão não teria sentido alguma coisa diferente. O convergente divergente está virando, o RSI está dando uma corrigida aqui, mas ainda está para cima. Milho continua lateralizado, não há muito o que se fazer aqui, só observar, vou passar direto. O Bitcoin e Ethereum, né, dados pelo ETF Hash, tiveram aí uma boa correção, esticadona, né? Tocou aí em alguns topos recentes, aqui tinha tido um gap muito importante, então ele está voltando aí na casa dos 20 mil, né, ou dos 20 reais aqui no ETF. Lateralizou porque foi uma esticada muito grande, né, ele não tinha espaço gráfico aqui para continuar subindo, e é muito difícil que um determinado ativo suba para além da terceira volatilidade. Isso eu nunca vi acontecer. Tá? Ele aparece um pouquinho fora e volta. Tá? Então, durante a semana que foi que isso aconteceu, né? Na outra abertura ele estava paralisado, então deu uma animada boa, coisa que não dava para ver aqui, então não foi comentado semana passada. É aquilo que a gente fala, né? Acompanhar mais no dia a dia. Porém aqui, olha, lateralizou, ele está dando uma corrigida, eu acho que corrige mais um pouquinho, lateraliza mais um pouquinho na verdade, e aí ele vai ter espaço para continuar subindo. Tá? Convergente divergente está indicando essa lateralização, né, uma correção, RSI também indicando a correção. Pode voltar a cair? Tudo pode, o Bitcoin ele não tem uma base fundamental muito forte, né? O Ethereum tem um pouquinho mais, o Bitcoin não tanto. Então pode cair mais, sim, porém, graficamente a indicação é de que ele está tomando fôlego para continuar subindo. Bolsa de valores, ações da Bolsa de Valores,
continua aí lateralizado, deu uma corrigida essa semana e voltou a subir. Tá? Num governo liberal, a bolsa deve continuar tendo força para subir. Eu acredito que, se for esta a opção do mercado, né, ou a opção do povo brasileiro, o mercado, principalmente bolsa de valores, deve realmente tomar uma força de alta. Se não for, ela deve tomar uma força de baixa. Então, aqui começa o primeiro movimento que eu antevejo para depois do segundo turno. Notem que no primeiro turno a bolsa deu um salto. Tá? Lembrem-se que bolsa de valores ela ganha com movimento de mercado. Não necessariamente se o mercado sobe ou desce. Tá? A receita da bolsa está vinculada ao número de operações que são realizadas. É isso que ela arrecada. Né? Cada operação realizada paga uma taxa, um emolumento. Então, nem sempre ela vai de encontro àquilo que está acontecendo no governo. Certo? Aqui talvez tenha sido uma visão de sell-off, né? No caso de uma vitória, de uma mudança de governo, que rapidamente foi equacionada, ficou lateralizado e ainda está nessa visão. Ainda está nessa visão, parado, esperando o que vai acontecer. Aqui só que teve uma elevação depois da mínima da semana. Então percebam que ela caiu quando o índice caiu e voltou com o índice. Então, aparentemente, o mercado está aderente nesta ação a ser mais favorável a um governo liberal e menos favorável a um governo estatizante. Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, ela anunciou resultados ruins essa semana, por isso que tem essa sexta-feira aqui ruim. Estava lateralizado, em dúvida, né? Estava chegando o resultado e o resultado não foi bom. Ela caiu já direto para a segunda volatilidade. Aqui deu uma segurada, né? Convergente e divergente para baixo, RSI para baixo. Tem espaço para cair mais, tá? Até a terceira volatilidade aqui, ou seja, tem espaço para cair aí mais uns R$3, R$3,50. Tá? Pode começar a subir? Não acredito. Tá? Talvez pela empolgação, se mantiver o governo atual, talvez essa empolgação possa dar uma elevada, mas não é um movimento que se sustenta. O fundamento de Vale nesse momento é de queda. Tá? Então eu não entraria comprado neste ativo. Petrobras, esse daqui é um ativo que mostra muito a visão do mercado em relação à expectativa de qual será o novo governo. A gente teve aqui uma empolgação no primeiro turno, quando se confirmou aí uma menor distância entre os dois candidatos, né, sendo o segundo o candidato do governo atual, né, o atual presidente. Depois ela continuou subindo. Veja que aqui, quando o mercado começou a anunciar uma possível virada, né, em favor do atual governo, ela subiu bastante. Aqui, quando essa situação começou a ser colocada em dúvida, ela já abriu num gap de baixa forte, começou a cair, continuou caindo. E aqui ela ficou em dúvida. A quarta, quinta e sexta foi um mercado parado para a Petrobras. O que antevemos para segunda-feira na abertura do pregão? Se o resultado do segundo turno confirmar o atual governo como reeleito, ela deve ter um gap de alta. Se ocorrer o contrário, ela deve ter um gap de baixa. Esse gap deve estar aí da ordem de 10% do valor do ativo. Tá? Na ordem de 2 a 3 reais, mais para 3. Tá? É isso que eu antevejo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, para mim, Petrobras ou dá um gap de alta ou um gap de baixa. Se for o atual governo, é favorável a ela, vai manter a austeridade e o respeito a uma empresa sólida e grande como a Petrobras. Se mudar o governo, pode-se antever, naturalmente o mercado vai antever a volta da utilização dessa empresa de maneira alheia aos interesses do mercado e alinhada aos interesses de governo, né? Um governo mais estatizante, etc. Então, provavelmente vai cair, e vai cair forte. Tá? Eu estou posicionado em Petrobras com opções para alta ou para baixa. Desculou?
né? Então, é muita estado de dúvida em relação ao resultado que vai acontecer de fato nesse governo. Então, a gente precisa estar preparado para qualquer cenário. Certo? Muito bem. Banco do Brasil acontece algo similar. Ele deu uma alta grande, né, apesar de que o atual governo ele não oferece assim, uma vantagem enorme para o Banco do Brasil, porque ele pretende manter o Banco do Brasil como banco estatal, né? O ideal seria pensar em liberalizar mais, talvez até privatizar esse banco, né? Mas esse governo o vê como importante de se manter governamental, estatal, né? Ou misto, seria o mais correto. Então, logo depois desse gap de alta, o mercado se deu conta, provavelmente, disso e ficou lateral. Mas, notem, quando começou a aparecer a virada, ele subiu forte. Na segunda semana, essa virada foi colocada em risco. Ele caiu forte com um gap pesado aqui, ó. É menor do que o do primeiro turno, mas olha como caiu forte. Tá? O Banco do Brasil é uma empresa que vai sofrer muito no caso de um governo, da virada de governo, a mudança de governo, porque ele vai ser utilizado como um instrumento, né, para várias operações, como já se mostrou no passado. Então, essa é a expectativa, que ele seja utilizado como instrumento. E depois que ele caiu tanto, veja que ele caiu na mais longa média, né, que é a de 377, e ele parou por aqui. A média, a Petro também aconteceu isso, né? Olha só, ela parou na 144, um mercado mais otimista. Mas com o Banco do Brasil, o pessoal está bem pessimista, parou aqui, lateralizou. Aqui o mercado está mostrando uma dúvida tremenda, o mercado não sabe o que vai acontecer de fato. Ele parou de cair, ou seja, muito do mercado está pessimista com o resultado do segundo turno, mas ele parou, está em dúvida. Também estou posicionado em Petrobras, para os dois lados, suba ou desça. E a mesma coisa que eu falei para Petro, se confirmar o atual governo como reeleito, deve ter um gap de alta, se mudar o governo, deve ter um gap de baixa. E, na minha opinião, o gap de baixo vai ser expressivo, tá? Se acontecer. Por isso que eu me posicionei nos dois sentidos, né? Ou seja, com opções a gente consegue fazer isso. Depois, né, daqui uma semana depois mais ou menos do resultado do segundo turno, eu vou montar um vídeo como eu fiz. Se você não assistiu, assista o que eu mostrei que do primeiro turno, onde eu fiz 73% de ganho em uma semana. Aqui também essa minha operação é para 10 dias a 15 dias. Né? Eu acho que ela pode ser um pouquinho mais longa, porque o resultado do segundo turno ele é mais longo. Né? Então, assim, se for reeleição, provavelmente vai durar, minha operação vai durar mais um pouco. Se for virada de governo, ela provavelmente vai ser encerrada nos primeiros dias da semana. Então, quando isso estiver finalizado, eu vou mostrar qual foi esse resultado. Vejam que aqui o convergente divergente e o RSI também começam a mostrar uma possibilidade de virada. Então, aparentemente, o mercado está precificando um pouco melhor, mas com muita dúvida, a manutenção do atual governo. Mas isso é especulação. É o que parece. É a minha interpretação, em função do gráfico. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra que eu vou comentar abaixo do vídeo aqui na segunda-feira à noite. Talvez durante o dia, mas provavelmente à noite. Itaú Unibanco teve um salto também no primeiro turno. Eu falei que não era para tudo isso. Né? Ele lateralizou, ficou lateralizado. Teve uma reanimada na terceira semana de outubro também, e a correção mais forte também, não tão forte quanto a do Banco do Brasil, mas uma correção forte também até quarta-feira desta semana que passou. Quinta e sexta uma reanimada, convergente e divergente também mostrando esse reânimo, e RSI normalizado também. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer um gap, assim como aconteceu, como eu falei que pode acontecer em Banco do Brasil. Tá? Falhando a voz. E não deve ser tão expressivo quanto para Banco do Brasil, mas pode acontecer um gap para cima ou para baixo, dependendo do resultado, da mesma maneira. Tá? Via continua na sua trajetória de queda. Né? Eu tinha falado que ela provavelmente encontraria resistência
ou nos lábios ou nos dentes do crocodilo, é o que está acontecendo. Bateu aqui, provavelmente ela volta a cair. A definição de um governo pode impactar nesse resultado. Então, graficamente, o que está para acontecer aqui é a volta da queda, né, a continuidade do movimento de queda. E aqui é visto como uma resistência. Se o mercado entender que o novo governo eleito pode melhorar a situação e que essa empresa pode se beneficiar, o gráfico deixa de ser tão válido, né, e ela vai fazer um outro movimento. O que está mostrando aqui é que é um movimento de baixa. Então, observa, se você quiser entrar em via na segunda-feira, como é que ele se comportou. Se ele começou a cair de novo, entra vendido, porque é o que graficamente é sustentável de acontecer. Ambev deu uma virada essa semana. E aparentemente não há muito o que esteja acontecendo com ela, foi uma virada, ela chegou próxima da segunda volatilidade, é um movimento forte, tá? Pode continuar subindo sim essa semana. Tá? Eu acho que a Ambev não tem tanto impacto da mudança de governo ou da manutenção de governo. Tá? Ela não deve sofrer muito disso. Vai dar alguma coisinha na segunda-feira, mas como aconteceu aqui no primeiro turno, mas nada muito excepcional. Então, eu aguardaria segunda-feira, tá? Algum movimento brusco e continuaria observando. Eu acho que ela continua subindo, talvez até esse topo aqui. Tá? Não tem muito mais o que ela fazer. Ela vem de um movimento lateralizado de longa data, então ela não vai também começar a esticar que nem uma doida aqui não. Ela não tem estrutura para isso nesse momento, estrutura gráfica. Tá? Eletrobras passou pelo mesmo momento, mas olha só, ela está subindo, realmente subindo. A Eletrobras está indo bem como empresa, né, agora privatizada, ela começa a dar áreas de querer sair dessa lateralização, porém, olha o tempo que ela está lateralizada e gera queda. Então, ela não tem condições gráficas de romper esse topo aqui sem corrigir antes. Tá? Tem que acontecer algo muito excepcional para fazer isso. Então, na minha opinião, ela pode chegar aqui até a Bollinger Superior, mas não passa. Tá? Ela deve voltar, começar a corrigir. Vejam aqui que tem uma correção ainda tímida no convergente divergente, uma correção tímida no RSI normalizado, tá? Ainda neutro, aqui próximo da neutralidade. Então, este movimento de alta aqui não se sustenta por muito tempo. Pode mudar, pode ter uma arrancada por causa da definição do segundo turno, pode, porque isso insere um ânimo menos racional no mercado. Né? Tem um lado emocional aí que entra também. Então, pode dar uma esticada assim. Cuidado, não entra nessa esticada, porque ela pode voltar para corrigir depois. Eu acredito que ela tem uma correção, eu esperaria que ela começasse a corrigir, na hora que encontrar um fundo para essa correção, mais ou menos um fundo, aí sim poderia se entrar numa posição comprada. Okay? Se ela der uma esticada muito forte, eu entraria vendido para pegar a correção na contra-tendência. Mas ela começa a estabelecer uma tendência de alta, começa, muito tímida ainda. Ok? Muito bem. Voltando aqui então, como falei, é uma análise difícil nesse momento, porque é um segundo turno extremamente neutro, né? Os dois candidatos têm próximo de 50%. Algumas pesquisas indicam a vitória de um, outras pesquisas indicam a vitória do outro, né? Então é difícil dizer o que de fato vai acontecer. Tem uma série de eventos lamentáveis acontecendo no Brasil, movidos pela justiça, né? São lamentáveis, né? Eu estudei direito, não sou formado em direito, mas estudei, fiz um pouco mais da metade do curso e me interesso bastante por direito, né? Apesar de gostar mais de ganhar dinheiro no mercado. Então assim, independente do resultado, continua sendo possível ganhar dinheiro no mercado. Porém, na manutenção do atual governo, a gente deve ter um movimento de uma sustentabilidade para o crescimento. Na virada de governo, vai gerar um momento de dúvida, o mercado provavelmente vai ficar lateralizado até o governo começar, tá? Com alguns espasmos por aí, mas deve ficar lateralizado até lá para fevereiro, março, aí pode começar a esboçar alguma tendência. Então,
Se mudar o governo, o mercado vai ficar bastante difícil no primeiro momento. Tá? Depois, provavelmente ele vai enfrentar uma queda, tá? Essa é a minha visão, e é possível ganhar com queda também, certo? Então, sim, ganhar dinheiro vai dar, mas vai passar por um momento de muita lateralidade, é isso que eu vejo. Vai ter uma queda forte de início, depois vai ficar lateral esperando para ver o que vai acontecer. Tá? Essa é a minha visão sobre um cenário e sobre o outro. Posso estar enganado? Posso. Então, faça sua análise também e veja o que lhe parece mais favorável. Essa hora a gente tem que tirar o lado político da coisa, tem que analisar friamente com racionalidade. Tá? Procurando fazer isso. Claro que eu tenho um lado, né, pessoal, mas essa análise é a análise o mais fria possível. Tá? Eu preciso estar preparado como trader, como investidor para os dois cenários. Certo? Então o que eu procurei fazer foi proteger os meus fundos de aplicação e etc. Zerei algumas posições que me pareciam arriscadas demais de se manter. Né? Isso pode me custar algum ganho caso o resultado seja o contrário ao que eu espero que aconteça, mas pelo menos evita que eu tenha uma grande perda. E montei algumas operações duplas para os dois cenários, ganha ou perde, porque eu simplesmente não sei neste momento o que vai acontecer. Quando você estiver assistindo esse vídeo, o resultado já se definiu, mas eu, enquanto estou gravando aqui, ainda não sei o que vai acontecer. Então eu estou preparado para os dois cenários. E na semana que vem eu vou comentar algo mais a esse respeito. Okay? Na semana que vem também vou começar uma nova playlist no YouTube, um novo quadro, como eu costumo chamar, que vai ser a abertura internacional macroeconômica. Não sei se o tema vai ser, o título vai se manter este, ou vai ter algum ajustezinho, mas essa é a orientação geral. E nele eu vou apresentar aquilo que toca o mundo lá fora em relação aos principais indicadores de mercado. Então eu vou falar de juros americanos, dos índices americanos, né? Então eu provavelmente vou tirar desta apresentação aqui o S&P e o Nasdaq, que vou deixar para apresentar na geral. Tá? Vou analisar euro, dólar, ou euro, libra, esterlina, são as duas principais, aliás, o dólar, libra, esterlina, são os principais índices monetários, tá, de moedas que eles praticamente tocam e dizem o que está acontecendo no mundo. Tem outros também importantes, mas esses são os principais. Também não posso deixar a coisa muito extensa. Os índices europeu e alemães. Tá? Por quê? Porque o europeu mostra, né, o segundo principal grupo econômico do mundo fora dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos. E o alemão, o principal nicho econômico dentro da Europa. Existe também o inglês, né, o britânico, que é importante, mas o alemão costuma ter um impacto maior em termos de visão de bolsa de valores. Tá? Também vou analisar algumas commodities importantes, como o ouro, importantíssimo, o petróleo, né, WTI, a soja e a carne, porque isso mostra realmente o que está acontecendo no mundo afora. Nesta abertura aqui nacional, eu gosto muito de colocar o milho, mas eu pretendo também colocar a carne nacional. Tá? Talvez a soja, se eu perceber bem que a soja que é negociada aqui na Bolsa de Valores é vinculada à soja internacional. Então, talvez não valha a pena, não agregue valor. Eu vou dar uma comparada, não é um ativo que eu trabalho muito, mas vou dar uma comparada. Mas a carne brasileira eu acho que vale a pena colocar, né, cotada na nossa Bolsa de Valores, que aí permite-se uma comparação entre o internacional e o que está acontecendo aqui. Tá? Fora isso, essa publicação vai acontecer no domingo, porque o mercado internacional abre em relação ao horário brasileiro no domingo à noite. Tá? Então vai ser publicado todo domingo de manhã. A primeira publicação pretendo que aconteça no dia 6 de dezembro, próximo domingo, onde eu vou explicar como que vai funcionar, quais são os ativos que eu vou apresentar nessa abertura. E depois, na semana seguinte, é que eu vou realmente começar a fazer essa avaliação. Vai ser muito bacana,
porque mostra o mercado, aquilo que impacta no mercado brasileiro. Nosso mercado, fora de um âmbito de eleitoral, né, fora de um âmbito de eleições, ele é muito influenciado pelo mercado externo, principalmente americano, mas também europeu. Então eu vou colocar esses elementos, começar com esses ativos, talvez depois eu inclua outros. Para mim vai ser a mais importante abertura que a gente faz. A gente tem abertura semanal no mercado brasileiro, abertura mensal no mercado brasileiro. Esta abertura semanal macroeconômica internacional vai ser a mais importante que nós vamos publicar aqui. Então eu gostaria muito de contar com a tua assistência, com a tua contribuição aí para divulgar também, tá? Eu não vejo isso acontecendo em outros locais e eu acredito que vale a pena vocês acompanharem, ok? Então é isso. Espero que a gente comece a semana bem, né? Num país mais tranquilo depois dessas eleições. Assim espero. Né? Espero que você tenha votado muito consciente pelo bem do país, pelo bem da nossa população. E nos vemos em breve. Um abração. Até mais.